E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para falar sobre um assunto que eu acho também bem interessante, tá? Que é influências, tá? O que que acontece? Assim como na personalidade, a gente tem que entender que ela existe, como ela é formada, para a partir disso conseguir mudá-la, né? E com o tempo dissociar dela, né? O nosso eu e conseguir evoluir. A gente tem a questão também das influências. O que acontece? A gente é totalmente influenciado, tá? E isso é um assunto que eu percebo quando conversado, falado para as pessoas, todo mundo se sente muito desconfortável com isso, porque acha que tem o domínio sobre as coisas e não é influenciado. E isso é mais uma das cegueiras que a gente tem da vida, tá? A gente sempre é influenciado. Então, como eu estava falando lá na personalidade, formação de gatilhos, lá a gente estava sendo influenciado e com isso a gente formou, né, uma forma de pensar, agir, né, de ver o mundo. E aí esses gatilhos eles ficaram lá. E aí a gente vai recebendo influências e essas influências de hoje, elas fazem esse nosso mecanismo que está lá dentro reagir, tá? Então o que acontece? Eu preciso que vocês entendam que a gente tem alguns tipos de influência, tá? A gente vai ter uma influência de ambiente, que é uma influência, digamos, do mundo, né? De uma influência global, tá? De pensamento coletivo, que vem através de sociedade, o que que é certo, o que que é errado, das mídias e coisas assim, tá? A gente tem as influências internas, tá? São as influências que a gente recebe de base direta, e nós temos ainda as influências que a gente poderia chamar aí exógenas, né? São influências que estão fora do globo terrestre, tá? O que acontece? Essas influências externas, tá? Que são externas a nós, mas dentro do nosso mundo, elas são influências provocadas por algumas forças, tá certo? E essas forças, elas são forças reagentes, tá? Então elas pegam as forças exógenas e transferem essas forças para forças externas, tá? Então o que que acontece? Quando a gente tem um período, por exemplo, agora, tá? Não é à toa, tá? Que a gente tem aqui no Brasil o mesmo retrato do resto do mundo, tá? Que é essa oposição, né? E essa visão, né? De guerra, tá? Então a guerra lá tem a guerra acontecendo Ucrânia, Rússia, né? Mas a gente tem em todos os países, como aqui no Brasil, uma polarização muito forte das coisas e com isso uma forma de ver a vida bem polarizada que faz a gente entrar em conflito, né? Então são influências. Como é que a gente vai identificar isso? Nos meios de comunicação, principalmente, tá? Então, o que acontece? Se eu, por exemplo, tá, tenho um viés mais de esquerda, né, socialista, tudo que eu vejo do lado direito, eu vejo como ameaça, tá? Então, no caso aí que está se passando no Brasil, no ano passado, Bolsonaro era uma ameaça à democracia, por exemplo. Isso é uma influência que, repetida durante várias vezes, começa a se instalar em ti, e isso que eles fazem é para te gerar medo. A mesma coisa acontece se eu sou mais de direita, tá? Eu vou acreditar, por exemplo, que o Lula vai instalar o socialismo. Então, essas influências, elas acabam acontecendo e tocando bem onde a gente não percebe, tá? E onde tem maior poder de reação sobre nós, que é o medo, tá? Então, a gente tem medo das coisas. E aí, o que acontece? Muitas vezes, a gente acha que a gente tem poder sobre essas forças, sobre essas influências, e a gente não tem, né? Então, a gente dentro do nosso ego, da nossa percepção, a gente vai lá e invade alguma coisa, né? A gente vai lá e queima uma bandeira, a gente vai lá e faz as coisas porque a gente acha que tem aquela capacidade de fazer aquilo. A gente consegue, através dessas influências,
fica louco, literalmente fica louco. E isso, o mundo todo está vivendo isso, essa polarização, essa forma de ver as coisas dual, porque essas forças, para essas influências que existem, elas são necessárias para que para que eles consigam, né, chegar nos resultados desejados, tá? A gente tem a nossa influência interna, que é como os nossos hábitos do dia a dia, nossa vida é conduzida, tá certo? Então, tudo que a gente faz influencia, o que a gente alimenta influencia no nosso humor, né? Hoje a psiquiatria, a neurociência, né, tem uma outra especialidade, nutrologia, né, que vem trabalhando bastante essa correlação entre a alimentação e, por exemplo, estados de humor, né? Então a gente vê que a alimentação influencia no nosso estado de humor, né? A gente não percebe, mas muitas outras coisas influenciam nos nossos pensamentos. A roupa que a pessoa veste influencia no que a gente acha dela. E isso tudo através daquilo que eu estava falando, que são as programações que a gente recebeu, do que a gente acredita que é verdade, do que é mentira. E a gente acaba também muito simplificando, porque é um processo do cérebro para simplificar e gastar menos energia. E aí a gente está lá repetindo os nossos padrões em vez de estar consciente e agindo, porque estar consciente e agir gasta muito mais energia. Então, né, a nossa forma de pensar, o nosso pensamento, o nosso cérebro, ele não quer fazer esse caminho. Ele quer fazer o caminho da resposta pronta, que gasta menos energia, tá? E aí a gente vai para o terceiro tipo de influência, que é influências exógenas, aí vamos dizer, que são as influências de fora do planeta, tá? Para quem não sabe, por exemplo, a astrologia, né? A astrologia, ela é uma ciência mais antiga, né, do que a astronomia. A astronomia derivou da astrologia. E na antiguidade, a astrologia, ela trazia muita coisa científica. Hoje a gente olha com certo preconceito, né? Muitas pessoas olham com certo preconceito, porque nessa popularização, para popularizar, tu precisa simplificar, né? E com internet e tudo mais, acaba entrando pessoas que daqui a pouco não têm um conhecimento suficiente para falar sobre aquele assunto, né? E aí muita gente não acredita mais naquela forma de ver as coisas, naquela inteligência que existia antigamente. Mas para quem não acredita, por exemplo, em astrologia, eu vou trazer uma parte bem científica e simples aqui, que é a Lua. A Lua é um satélite, né, que tem uma densidade, né, e através dessa densidade ela interage com a Terra através de forças, tá? E aí o que acontece? A gente tem uma bem conhecida que impacta aqui na Terra, que são as marés, né? Então o que acontece? As marés são diretamente impactadas pela força, né, da Lua. Então o que acontece? A maré sobe e desce em função da posição da Lua em respeito à Terra, tá? Então a gente tem que fazer essa reflexão que, por exemplo, a maré, quando a gente está mais para o Nordeste, por exemplo, que tem bancos, o litoral é mais plano, vamos dizer assim, né? A cada 100 metros, 200 metros, a gente consegue perceber o funcionamento da maré muito mais forte, tá? No sul, por exemplo, onde é que eu tô, a gente vê muito pouco, porque é mais profunda as águas, né? E aí a maré, esse movimento da maré a gente não percebe muito bem. Claro que tem mais um ou outro impacto ali, mas esse aí eu acredito que impacta bastante na nossa parte visual, tá? Então, vocês têm que olhar e dizer, pô, a Lua faz isso com a água, eleva e baixa os níveis dos mares, né? Como é que isso, por exemplo, impacta em nós? Somos seres humanos e temos o maior percentual aqui de composição do nosso corpo é água, né? A gente vai olhar os alimentos, né? Os alimentos, boa parte são água, né? E boa parte, né, do mundo é água. Então, qual que é o impacto que a Lua faz sobre a água? E o que será que ela faz sobre as outras coisas que a gente não percebe e não vê, né? E isso a gente está falando da Lua. O Sol tem uma densidade, uma força muito mais forte, está um pouco mais longe, tá? Mas qual que é o impacto e qual que é a força
ele atinge aqui, né? Então a gente sabe quando tem tempestade solar, a nossa parte do campo eletromagnético da Terra, as frequências, né, as ondas, elas acabam sofrendo interferência, né? Mas isso é quando tem tempestade. Mas será que quando não tem tempestade, quais as outras forças que a Terra recebe do Sol, né? E aí, quando a gente vai olhar, todos os outros planetas, eles acabam influenciando no planeta Terra. Como a gente está aqui dentro e a gente é um organismo, né, vivo dentro da Terra, a gente também está sendo influenciado. A gente acredita, ilusoriamente, que a gente tem controle sobre tudo. Eu já mostrei no outro vídeo que a personalidade, ela é formada e a gente acha que a gente é isso porque a gente escolheu, e não é. A gente simplesmente responde ao formato que a gente foi programado. A gente pode sair disso através de um processo, né, de descobrimento e de desenvolvimento, que é o que me proponho, que é a etapa 1, lá é o meu curso. Eu estou montando também um formato mais de escola, com vídeos e tudo mais, porque esse é um trabalho que ele demora, né, não vai ser num curso que tu vai aprender a fazer tudo isso, mas ele, claro que ele funciona para te dar um choque e ver se aquilo faz sentido para ti, tá? Então, o que que acontece? Os planetas todos eles influenciam. E aí a astrologia, né, os sábios lá da antiguidade viam isso, que conforme estava a posição dos planetas, né, a posição das constelações, as pessoas, né, eram influenciadas. Eu pergunto para vocês, por exemplo, um dia lá, comigo já aconteceu, e provavelmente com todos, tu vai dormir super bem, no outro dia tu acorda mal. Fez tudo certinho, fez uma influência, por exemplo, tu influenciou tu a dormir bem, tu fez a higiene do sono, tu foi lá, desligou a luz, tu daqui a pouco colocou um cheiro interessante, tudo bem escuro, tu fez uma meditação antes de dormir, tudo perfeito para ti amanhã acordar com a energia lá em cima, funcionando bem, e aí tu acorda mal e não sabe o que que é aquilo, né? E aí, claro, a nossa tendência é buscar racionalizar, ou o que a gente não entende, a gente busca algumas explicações, mas com certeza, durante o sono, né, e nesse período, tu teve algumas influências que agiram sobre ti e que fizeram que nesse período tu simplesmente não tivesse mais afim de determinadas coisas ou tua energia baixou um pouco. Então isso a gente tem que entender, tá? Eu não acredito que a gente tem que, por exemplo, virar vítima disso, né? O que os antigos estudavam, essas coisas, para entender que aquilo acontecia com eles. E aí depois eles estudavam como eles poderiam se libertar daquilo. Eu tenho uma visão da astrologia aí, com base nos meus estudos, né, de vida, que é um pouco diferente dos astrólogos, né? Talvez um dia eu faça um vídeo sobre isso. Mas eu queria falar, é isso aí que eu queria falar sobre influências. Se ficou aí um pouco vago, muito superficial, talvez eu faça um outro vídeo aprofundando, mas espero que tenha gostado, espero que tenha ajudado você em algum ponto. Se curtiu, né, deixa uma curtida. Se tu gostou, compartilha, né, acredita que alguém vai fazer diferença e alguém assistir esse vídeo. Se inscreve no canal, né, para quando for postando novos vídeos, vocês receberem. Eu estou postando eles sempre na terça e na quinta, às 11 da manhã, essa é a minha agenda, e espero continuar fazendo isso, e com certeza com os comentários e contribuições de vocês também, eu vou conseguindo avançar nesses outros pontos. Tá certo? A gente se vê no próximo vídeo, e até mais.